Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora, a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há galho forte que sirva como cetro para dominar. Ezequiel capítulo 19. Vem comigo que a gente vai entender esse capítulo hoje. Graças e paz, queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente está trazendo o episódio de número 17 do Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel. E a gente vai falar do capítulo 19. Amados, no Estudos e Confrontos, nem sempre o episódio anda junto com o capítulo. Pode ser que volte a andar, mas está desencontrado. Então, olha, episódio 16, capítulo 19 de Ezequiel. Já pega a tua Bíblia e já vai procurando. Se você é novo por aqui, calma. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha que vai aparecer lá, naquele canto esquerdo lá. Aquela bolinha lá vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos. E uma vez estando no Ministério Caminhos, você vai conseguir assistir todos os 16 episódios que tem antes desse aqui, tá bom? A série de estudos e confrontos é uma forma que a gente tem de ler sistematicamente o livro de Ezequiel e fazer comentários a respeito do livro. Mas olha só, eu preciso que você leia o capítulo antes de vir para cá para o estudo. Então corre lá, pega a tua Bíblia, lê o capítulo 19 e traz a tua leitura para cá. Por quê? Porque senão fica só o meu comentário. Eu sei que hoje a gente gosta da internet, gosta de pegar um bom comentário, gosta de pegar um bom livro, e a gente gosta de ter algo que elucide, que explique, que nos traga elucidação sobre o texto bíblico. Isso é ótimo. Mas, amado, a prioridade é a palavra, é o que a palavra fala ao teu coração. Se a explicação que eu dei aqui, de alguma forma, trouxer algum tipo de melhoria para a tua vida em termos de entendimento da palavra de Deus, ótimo. Porém, a prioridade é a palavra de Deus. Então pega a Bíblia, vai ler, vai entender e vem, porque aí o meu comentário passa a fazer sentido ou não para você. E aí você vai poder criticar, você vai poder falar, vai poder acrescentar, vai poder entender melhor. Não adianta você assistir o estudo sem você antes ter lido. Então, pega a tua Bíblia, abre aí, vai ler o capítulo 19, que a gente vai tratar dele hoje, tá certo? Enquanto você está abrindo aí, eu quero agradecer as pessoas que me seguem, agradecer as pessoas que estão vindo para o canal. O canal tem crescido, amado. Devagarinho, o canal tem crescido. E aí, isso me traz alegria porque, vai ficar famoso? Não, amado, isso não me traz alegria porque, quem sabe esse canal vai... Não, me traz alegria porque hoje a gente está trabalhando só com estudos e confrontos e tem gente que está vindo para o canal e está fazendo estudos e confrontos, está estudando a Bíblia. Isso é bom. Isso demonstra que a gente está encontrando aí o pessoal que gosta de estudo, o pessoal que gosta da palavra de Deus. Então, vem que a gente vai ficar por aqui estudando, tá bom? Então, quero te agradecer. Quero te pedir uma coisa também. Curte, compartilha. O fato do canal estar crescendo provavelmente é porque você curte, você dá o teu joinha, você comenta, você manda para alguém. As pessoas gostam e acabam se inscrevendo no canal. Então faz isso. Eu faço esse papel aqui de professor de ABD. Eu me sinto um professor de escola bíblica quando a gente pega esse livro e a gente começa a tratar aqui. Eu me sinto alguém útil, alguém que está fazendo algo, que está pegando o seu talento, a sua vocação e está trazendo para ajudar as pessoas que talvez não tenham tantos comentários bíblicos, não tenha talvez um entendimento teológico mais apurado. E aí a gente tenta facilitar, até porque
somos todos teólogos, né, amado? Beleza? Então quero te agradecer, muito obrigado pela tua confiança, muito obrigado por estar aqui. Não deixa de se inscrever, não deixa de colocar o sininho para receber todas as notificações e se tiver dúvida, escreve aqui embaixo, coloca o teu comentário, eu vou ter o maior prazer em te responder. Tá bom, querido? Bom, vamos nós, capítulo 19, capítulo pequeno, né? Não é muito grande. O capítulo 19, ele tem duas parábolas. Na verdade, é um corpo só a parábola, mas é dividido em dois temas aí. Nós temos o tema da leoa e os seus leõezinhos, e nós temos aí a videira. Novamente, amado, outra parábola, igual ao capítulo 17, tá? No capítulo 17 a gente também teve uma narrativa de parábola, tá bom? O que é a parábola? É uma narrativa alegórica que transmite alguma lição, alguma mensagem de vida, alguma aplicabilidade prática de vida através de comparações. A pessoa lê a narrativa da parábola e aí, com isso, ela traz uma lição para a sua vida, tá bom, querida? Ele faz uma analogia, uma comparação. Poxa, aquela história falou ao meu coração, porque aquela história contava isso, contava aquilo, e aí a pessoa começa a comparar as alegorias daquela história com a aplicação prática para sua vida. Tá bom, querido? E capítulo 19, assim como o capítulo 17, também é uma narrativa alegórica. Só que lá no capítulo 17, a narrativa alegórica tratava de um enigma. Deus estava propondo um enigma para os anciãos. Aqui, a palavra do Senhor vem a Ezequiel e Deus já fala com Ezequiel que ele quer que essa narrativa alegórica, aqui, essa parábola que ele vai falar para Ezequiel, ele deixa claro no verso 1 que ele quer ela em forma de lamentação. O que era uma lamentação? Era uma narrativa que lamentava, era um texto de lamento, era um texto de, vamos dizer assim, uma certa tristeza. É um poema, tá? Quando fala, e é isso que é lindo na Bíblia, porque Deus fala para Ezequiel, faça em forma de lamentação. E aí, às vezes, a gente lê isso na palavra e a gente não entende direito, mas é perfeito, amado. A palavra de Deus é linda. Quando a gente pega no original e vê o que está acontecendo ali, Deus dá um poema para Ezequiel. Deus dá um poema. É um poema de estilo hebraico, onde ele usa 2 pontos, aproximadamente 2 pontos e um contraponto. Talvez você sinta isso na leitura em português. É mais difícil, porque a nossa língua tem uma outra estrutura idiomática, um pouco diferente do hebraico, mas o poema é baseado dessa forma, tipo, ele faz 2 pontos e um contraponto, tá? Às vezes um contraponto mais longo. É lindo, é lindo. Sabe o que isso significa? Que a Bíblia ela tem autoridade. A Bíblia fala por si própria. Aquilo que está escrito, inspirado por Deus, é exatamente o que o profeta recebe. Isso é lindo. Talvez você ainda não tenha alcançado essa ideia, mas eu queria te falar que uma das formas, um dos objetivos da gente estar estudando Ezequiel é você entender que, muito embora seja um livro profético de um grande profeta, de um momento crucial de Judá, onde Judá está sendo levado ao exílio por causa das suas abominações, por causa das suas idolatrias, mas eu creio em Deus que você está aprendendo aqui a estudar a palavra de Deus, que você está aprendendo a usar as ferramentas de interpretações mais básicas que a gente tem. Eu garanto que se você fizer esse estudo de Ezequiel, você não vai ler mais os livros proféticos da mesma forma. Você não vai ler de forma tão fantasiosa ou mística como algumas pessoas leem, mas você vai ler de uma forma mais racional. E deixa eu te falar, a forma mais racional às vezes provoca, às vezes não, em sua totalidade de vezes provoca mudanças muito mais profundas na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso relacionamento com Deus, do que as formas místicas que a gente cria quando lê uma passagem e não sabe interpretar essa passagem direito. Tá bom? Então, é lindo isso aqui quando Deus fala para ele que essa parábola vai ser em forma de lamentação. Amado, só abrindo um parênteses aqui, parece que estão fazendo uma obra aqui em algum apartamento. Se você ouvir um barulho, não repara não.
Ezequiel é isso. Cada semana é um flash, cada semana é uma novidade, tá bom? Vamos seguir aqui o nosso estudo, vamos continuar aqui, tá? Então, no capítulo 17, era uma parábola, mas era em forma de enigma. Deus propunha um enigma. E Deus usa até uma forma mais irônica nesse enigma para poder mostrar que eles acham que sabem alguma coisa. Era um provérbio que eles tinham, depois você volta lá nesse episódio, e você vai ver que não valia de nada aquele provérbio, que Deus estava aniquilando aquele provérbio. E agora, Deus ele volta. A gente está numa fase de textos de Ezequiel que Deus está explicando tudo o que está acontecendo e que vai acontecer. A gente está aproximadamente aqui há uns 3 anos da terceira invasão, do terceiro exílio de Judá, que vai ser o exílio mais definitivo, o exílio mais doído. E a parábola de hoje vai falar um pouco disso. É o exílio mais dolorido, porque vai ser destruído o templo de Jerusalém. É um exílio que para os judeus eles sentem muito, porque o templo de Salomão ele é destruído, ele é completamente destruído. Nabucodonosor, por causa da traição de Zedequias, ele vai destruir mais ou menos em 587. Aqui a gente está aproximadamente 90, é por aqui que a gente está, tá? É por aqui. Essa data a gente não tem uma precisão. Para você ter uma ideia, né? A gente está aqui em mais ou menos 90, gente. 590 a.C. Eu falei isso no episódio passado. E é complicado a gente trabalhar com essas datas, porque a gente não tem uma certa exatidão. Então, assim, amados, a exatidão da data, um ano para lá, um ano para cá, não faz diferença. O que faz diferença é você entender o que está acontecendo na história, o que está acontecendo com relação a tudo que Deus está falando para aquele povo. E, obviamente, entender o pano de fundo, entender o contexto, entender as necessidades da época e trazer isso para aplicação prática das nossas vidas. Amém, querido? Bom, então vamos lá. O que acontece? A parábola ela é dividida aqui, vamos colocar aqui 2 partes, né? Ela vai do 1 ao 4, ela vai falar uma parte da parábola, do 5 ao 9 ela vai falar uma segunda parte da parábola, e do 10 para frente ele vai falar uma terceira parábola, que parece que muda, torna-se uma outra parábola, mas não, é o mesmo conjunto de parábolas, porém Deus vai tratar de forma diferente. Agora guarda isso, porque isso vai servir até para a nossa interpretação aqui. Então quando Deus começa, né, ele fala da leoa no verso 2, ele começa falando de uma leoa. Ele vai falar dessa leoa e essa mesma leoa continua lá no verso 5, tá legal? O texto deixa entender pra gente que não são leoas diferentes. Guarda isso que você vai entender daqui a pouco. É a mesma leoa, não são leoas diferentes. Bom, e aí Deus no verso 2 vai falar de uma leoa. Que bela leoa! Né? E aí os teólogos vão se dividir. Existem 2 entendimentos a respeito dessa leoa. Tá? Uma pode ser a mãe do rei. Tá? Nesse caso, se for a mãe do rei, ele está falando de Ramutal. Você vai encontrar isso no 2º livro de Reis, capítulo 23, verso 31. E, obviamente, Ramutal, eu acho que é Amutal ou Ramutal, tá, gente? É com H o nome dela, então a pronúncia fica incerta aí. Se alguém souber a pronúncia, coloca aqui embaixo. Ela é mãe de Jeoacás. Jeoacás, ele reinou apenas por 3 meses em Judá. Ele reinou na época de 609 a.C. Ele reinou entre 609 a.C., tá legal? Ele reinou durante o período do primeiro exílio, que Nabucodonosor não era nem rei, era filho do Nabucodonosor I. Então tem o Nabucodonosor filho e tem o Nabucodonosor pai. O primeiro Nabucodonosor estava adoentado e o filho estava fazendo conquistas aí, pela terra. Tá? É o filho, Nabucodonosor II. E aí tem-se o primeiro grupo, que é o grupo que vai Daniel. E aí Jeoacás é levado cativo. A gente vai ver que, né, há esse primeiro grupo de exílios. A segunda teoria, né, que eu concordo, eu acho mais adequado, é que essa leoa é uma forma simbólica de tratar a nação de Judá. A gente vai ver isso em Gênesis 49:9, quando Jacó dá a bênção para o seu filho Judá. E aí ele fala que Judá vai ser como um leão.
Judá vai ser como um leãozinho, né? Então ele compara, né? E Jeremias, capítulo 50, verso 12, vai tratar a nação de Israel como mãe. Então eu, pastor Alex, prefiro ver essa segunda opção. Eu acho que a leoa aqui está tratando simbolicamente da nação de Israel e não necessariamente da mãe de Joacás, que é Ramutal. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Não muda muito, tá, queridos? A parábola continua sendo a mesma. Joacás, como eu já falei, ele foi rei. Ele reinou por 3 meses, no período de 609, no primeiro exílio, quando foi o grupo de Daniel para o palácio da Babilônia. Tá? Só que Jeoacás não foi exilado pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor. Tá? Se eu falei isso, deixei entender isso agora, minutos atrás, você me perdoa. Jeoacás, ele foi exilado, ele foi apreendido, ele foi preso por Neco, faraó, rei do Egito. Naquela época, até durante o Império Egípcio, os reis eles eram faraós, porque eles meio que incorporavam a divindade adorada no território do Egito. Tá bom, amados? Beleza? Então, Jeoacás não foi, se eu falei aí, vocês desculpem, porque a gente está embolando, era uma transição. Jeoacás ele foi exilado, ele foi preso por Neco, faraó, rei do Egito. 609, tá legal? Não foi por Nabucodonosor, tá? Se eu falei, você me perdoa, corrige isso aí. É porque a gente acaba tumultuando um pouquinho da história, tá? Quando chega no verso 5, diz assim, olha, vendo frustrada, pegou outro de seus filhotes. Ora, amado, vendo frustrada, ele está falando da leoa. Deus aqui está falando da leoa, do primeiro filhote que já foi levado preso por Neco. Vendo frustrada, pegou outro de seus filhotes. Ora, amado, não é a mãe de... Por isso que eu entendo que não é a mãe de Ramutal. Por quê? Porque a mãe de Ramutal não é mãe dos dois prováveis reis que ele agora vai tratar de 5 a 9. Tá legal? Então eu prefiro achar que essa leoa está apontando, como Gênesis 49, 9, está apontando para a nação de Israel, está apontando para a nação de Judá, tá? Não repara não, tá, amado? Eu tô suando, que quando eu começo a gravar Ezequiel dá um suador danado, né, gente? Meu Deus do céu, né? Mas ainda vou ter aquele estúdio com ar-condicionado. Vai ter nada, amado, vai ter nada. Vamos gravar isso, vamos gravar com calor, sem calor, vamos gravar. Amém, amado? Então, olha só, voltando aqui ao detalhe do verso 5, tá? Verso 5 que eu tô. Vendo frustrada a leoa, do primeiro termo, do primeiro verso 2. A leoa, a mesma leoa, ela vendo frustrada pega outros de seus filhotes. Gente, isso é uma dica para que essa leoa é o símbolo da nação. Por quê? Porque lá do 2 ao 4, a gente está falando de Jeoacás, o primeiro rei que foi levado preso pelo faraó Neco, ok? Agora a gente está falando de outro rei que vai ser levado preso. Gente, não é a mesma mãe, mas a parábola trata com a mesma leoa, então por isso eu prefiro acreditar que essa leoa é um símbolo da nação, ok? Beleza? Vamos continuar. Bom, quando chega no verso 6, diz assim, olha, este, andando entre os leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Gente, aprender a despedaçar a presa significa que ele se tornou rei. O leãozinho significa que ele é um dos líderes, mas quando há essa expressão aprende a despedaçar a presa, significa que ele está apto, significa que ele amadureceu, significa que ele está pronto para ser rei, tá? Então, esse leãozinho que a leoa pegou novamente, preparou, e aí a gente vai encontrar uma conexão com aquela vontade que Israel tinha de ter um rei, e sempre ter um rei, ter um monarca para representar. A teocracia que veio até Samuel já não servia mais para Israel, mesmo com as falências múltiplas das dinastias, dos reinados que aconteceram antes desses aqui. Não adianta, Israel quer um rei. Então isso aqui demonstra que ela se frustrou, a nação se frustrou porque teve o seu rei levado preso, mas ela providencia um outro rei. E aqui vem uma nova dúvida. Que dúvida é essa? Quem é esse segundo rei que é levado preso? E aqui, mais uma vez, os teólogos vão se dividir entre Joaquim e entre Zedequias.
Amados, eu vou dizer para vocês, para mim, o texto bíblico me leva a entender que esse segundo leãozinho é Joaquim. Por dois motivos. O primeiro é essa forma de tratar o texto no verso 6, quando fala assim, ó, este andando entre os leões, ou seja, haviam leões. Veio a ser leãozinho. Ele não era leão como os outros, ele era leãozinho. Sim, gente, Joaquim era novinho, ele era adolescente. Ele nem tinha idade para ocupar um cargo de tão grande importância política, mas para ajudar naquela época, a idade não importava. Importava é que ele fazia parte da dinastia e que ele assumiria o trono. Tá certo? Tranquilo? Ele veio depois de Jeoaquim. Tá legal? Então, Jeoacás, que foi levado preso por Faraó. Depois vem Jeoaquim e depois vem Joaquim. A gente está falando de Joaquim. Depois de Joaquim vem Zedequias. Calma que você vai entender isso aí. Bom, Joaquim, gente, ele foi levado por Nabucodonosor. Ele foi levado em 597, já é a turma de Ezequiel. Essa turma que é levada em 587 já é 597 já é a turma de Ezequiel. É o segundo grupo exilado, tá? Ah, pastor Alex, por que o senhor acha que é Joaquim? Por causa desse termo, andou entre os leões e veio a ser leãozinho, pela idade de Joaquim, tá? O segundo motivo é que a terceira parábola lá que a gente vai ver a partir lá do verso 10, fala de Zedequias. Então, se Deus dividiu em três partes e a última fala de Zedequias, por que Deus repetiria? Colocaria Zedequias na segunda parte da parábola, que não encaixa muito com ele, tem a ver, mas não encaixa muito com ele, e repetiria e falaria claramente de Zedequias na terceira parte. Logo, amados, eu entendo, por lógica, que essa segunda parte da parábola, que está falando do segundo leãozinho, está falando de Joaquim. Tá legal? Ele só reinou por 3 meses também como Jeoacás. Só que ele, como eu já falei, foi levado preso por Nabucodonosor II, junto com Ezequiel. Foi a turma de Ezequiel, tá legal? E ele foi levado, gente. A Bíblia vai dizer, né, que foi levado para a Babilônia, verso 8 e 9. Dá uma olhada, 8 e 9. Ele foi levado para a Babilônia, tá legal? Foi levado para a Babilônia. Não resta dúvida aí, tá? Deixaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido. Gente, Joaquim, ele foi levado preso, mas ele ficou vivo, tá? Joaquim foi levado preso por Nabucodonosor II, mas ele foi mantido vivo. Inclusive, as tradições dizem que Joaquim ele teve uma sobrevida na Babilônia, muito bem guardado, muito bem tratado. Então, por isso que eu acredito que esses sinais apontam para Joaquim. A dúvida vem mais no verso 7, porque Joaquim só reinou 3 meses e Zedequias assume. Zedequias vai reinar aí entre 10 e 11 anos, né? Aí vem essa dúvida. E Zedequias foi levado para a Babilônia também. Só que, amados, Zedequias é levado para receber uma sentença de morte. Então, assim, já o verso 8 e 9 vai deixar mais próximo de Joaquim, porque não se ouviu mais o seu rugido. Há quem vai dizer que se não ouviu mais o seu rugido, é morte. Porém, eu continuo crendo que seja mais a questão de Joaquim, tá? Do que Zedequias. Quando chega no verso 10, e aí o verso 10 vai dizer assim, ó, sua mãe era como a videira. É aí que eu vou entender que a leoa que está sendo tratada do verso 1 ao verso 9, está falando da nação de Israel, da nação de Judá como mãe. Tá bom? Como fala em Jeremias, capítulo 50, verso 12, ou Gênesis 49, 9, a bênção de Jacó sobre Judá. E aí ele vai dizer assim, a sua mãe era como videira, semelhante a uma grande nação, né? E ele está usando aí a videira, que se você lembrar, foi usada lá no capítulo 17. Também sendo usada como nação de Judá. Então, amados, essa videira e essa leoa
para mim, na minha humilde opinião, está tratando da nação de Judá e não das mães dos reis especificamente. Muito embora as parábolas estejam tratando de reis, tá bom? Aí no verso 11 vai falar assim, olha, os galhos, né, os seus galhos se estendiam. Tá falando, gente, dos reis, da dinastia, dos príncipes, dos anciãos, esses galhos, esses ramos, né? Veja bem que no Antigo Testamento a ideia não é de igreja, e sim de uma nação pactual. Ou seja, está falando do povo de Judá, do povo de Israel, do pacto que havia entre Deus e a nação. Quando chega no Novo Testamento, com o advento da plenitude dos tempos de Jesus, nós fomos enxertados. Aí eu já estou trazendo os ímpios, já estou trazendo todo mundo. Mas ó, quando Jesus fala lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo, é a mesma forma de relacionamento, só que agora como igreja, agora como discípulos, agora não como servos, mas como amigos. Não há uma relação tão somente pactual de nação, mas sim uma relação do pacto de vida, ou seja, daquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. É quando a ceia diz pra gente que nós temos um pacto com Jesus, mas um pacto de vida, um pacto de novo nascimento, um pacto de ressurreição, um pacto de que a minha vida passa a ser a vida de Jesus e a vida de Jesus passa a ser a minha vida. Era aí para isso que servia a ceia e a alimentação da ceia entre pessoas próximas que comiam na mesma mesa. Querido, na ceia, na última ceia, naquele último jantar tão conturbado, Jesus estava fazendo um pacto com seus discípulos. Ele estava criando um pacto com eles e falando, olha, a vida de vocês é minha e a minha vida é de vocês. A gente vai ver que isso se confirma em João capítulo 17, na oração sacerdotal. A gente vai ver que ele fala assim, ó, fazer isso em memória de mim, fazer isso até que eu venha. Amado, ele está falando de nós hoje fazemos isso, nós fazemos a ceia do Senhor até que ele venha. Você pode estar achando que a gente não está falando aqui da mesma coisa, não, eu estou só explicando para você que há uma diferença entre o pacto do Antigo Testamento e o pacto do Novo Testamento. E aqui, quando a gente está tratando dessa dinastia, dessa questão toda, a gente está falando de um pacto nacional, um pacto como nação, um DNA de um povo, um DNA de uma nação. E já no Novo Testamento, a gente está trazendo essa videira, né, como abrangente, uma videira que agora está fazendo com que seus ramos sejam tudo aquilo que Deus planejou, uma família de muitos filhos. Você consegue entender que a videira no Antigo Testamento vai apontar tão somente para uma nação, uma separação de DNA, e que a videira agora no Novo Testamento está apontando para um pacto muito maior do que apenas uma nação, de um pacto nacional, um pacto sociopolítico? Vai muito mais além. Você consegue entender isso? É o que está acontecendo. Jesus veio na plenitude dos tempos para transformar essa velha lei em algo novo. Veio transformar o que era lei imperfeita em graça. E veio trazer essa mudança em todos os símbolos, inclusive no da videira, para que a gente entendesse que com a plenitude dos tempos, com o Cristo encarnado, com Jesus que veio até aqui, habitou entre nós, foi a palavra encarnada e revelada para nós de forma muito clara, habitou entre nós. Ele veio mudar a nossa história. Ele veio aumentar essa aliança, ele veio trazer algo grandioso para nós. Amém, queridos? Vamos continuar aqui, né? No verso 12 diz que ela foi arrancada e ela é jogada no chão pelo vento leste. Quem é esse vento leste? Acho que eu falei dele no episódio passado, retrasado. A Babilônia. O vento leste é a Babilônia. Então a videira ela é arrancada e jogada, tá? Ou seja, ela está presa. Essa videira ela tem vida, mas ela está presa. Era para ela ter sido plantada junto às águas, ter sido frondosa, mas Zedequias começa a dar mole. E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. A partir do verso 12 a gente começa a entender que Deus aqui está falando especificamente de Zedequias. Ora, se Deus a partir do verso 12 vai falar de Zedequias, por que eu vou entender que o segundo leãozinho é Zedequias e não Joaquim? Não faz sentido, né, amado? Mas vamos lá. No verso 13, diz que a videira está plantada no deserto. Gente, deserto para o povo de Israel sempre aponta para um local de aprendizado, um lugar desconfortável, um lugar de escassez. Então, Jerusalém estava sendo cercada, estava começando a preparar o cerco.
E o que acontece, amado? Por quê? Zedequias está fazendo uma aliança com Faraó. Zedequias está fazendo uma aliança com o Egito, traindo aquilo que Deus havia determinado como juízo para Judá. Ele estava tentando fugir da mão de Nabucodonosor. E é isso que vai levantar a ira de Nabucodonosor. E aí vem o terceiro exílio, em 587, que vai ser muito traumático para a nação de Israel e vai marcar essa nação profundamente. Vai entristecer, vai deixar marcas profundas nessa nação, que é a destruição do Templo de Salomão, como eu já falei, inclusive nesse episódio. No verso 13, ele vai dizer que a videira... no verso 13 não, no verso 14 ele vai dizer que o ramo principal, ou seja, o rei, o ramo principal quem é? O rei. Saiu fogo e consumiu o seu fruto. Ou seja, do ramo principal saiu fogo e consumiu o seu fruto. Ou seja, se tinha algo de bom no reino de Zedequias, ele próprio fomentou o fogo e ele mesmo consumiu esse algo de bom, que era o fruto. E ele destrói o que era para ser uma bênção, um livramento, um escape, ele destrói por causa da traição dele, fazendo alianças às escondidas com o Egito. E aí Deus encerra o texto falando: esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Deus está falando assim, olha, entristeçam-se com esse texto, com esse poema, fiquem tristes e ele vai continuar acontecendo. Eu estou dizendo que ele vai acontecer. Vocês vão passar por essa tristeza. Sabe, amado, o que essa parábola vem dizer para nós, encerrando já aqui, é que nós não devemos dar jeitinhos para mudar o que Deus já determinou. Deus havia determinado que a nação de Judá passaria por esse exílio para que, através de um ato judicial de Deus, através de um juízo, ela apagasse, ela pagasse, vamos dizer assim, por suas abominações. Algumas pessoas gostam de usar o termo castigo. Eu não gosto de usar esse termo. Não é castigo. Juízo não é castigo, tá? Procura aí nos episódios que você vai entender. E aí o que acontece? Às vezes Deus nos coloca até no deserto. Nós vamos passar situações desconfortáveis e situações de escassez. Mas é para nos ensinar. Alguma coisa nós temos tropeçado, errado e não somos aprovados. Ficamos nesse looping de vida. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não progride. Porque Deus é mauzinho? Não. Porque se Deus nos entregar certas promessas, se Deus nos entregar certas bênçãos e nós ainda não tivemos o aprendizado que necessitamos para administrar essas bênçãos, para lidar com essas bênçãos, com essas promessas, cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas e na vida dos que estão próximos a nós, nós vamos ser, ao invés de uma bênção, um estrago para nós e para quem está ao nosso redor. Para que a gente não seja esse estrago na nossa própria vida e na vida dos outros, Deus nos coloca na escola fora da zona de conforto, que é o deserto, na escola da escassez, na escola do terreno árido, da falta de água, para que a gente aprenda a depender somente dele. Era isso que Deus estava falando dessa videira plantada no deserto. E aí Zedequias tentou dar um jeitinho fazendo uma aliança, um pacto com o Egito, com o rei do Egito. Cuidado, amado. Será que a gente não está tentando dar um jeitinho na nossa vida, fazendo pactos e alianças que Deus não projetou para as nossas vidas? E aí eu vou voltar lá naquela passagem de Jeremias que está tratando exatamente do que está acontecendo aqui no exílio, que Ezequiel está tratando. Eu bem sei o plano que tenho a respeito de vós. Não é plano de mal, é plano para bem. Às vezes nós não entendemos que Deus está nos ensinando, nos adestrando, nos aperfeiçoando. E criamos jeitinhos para mudar a nossa situação. E aí, amado, queimar etapas, pegar certificado sem ter nota suficiente, tentar ser aprovado sem estudar, tentar ser hábil sem aprender, para chegar lá na frente a gente vai ter um prejuízo muito maior. Eu te aguardo aqui no capítulo 20, no próximo episódio, episódio 18, se eu não me engano, e vai ser tremendo. É uma recapitulação da história de Israel. Eu te aguardo aqui. Tá bom, amado? Fica com Jesus, querido.